Fala turma, sejam bem-vindos aqui a mais um treinamento e hoje eu quero falar aqui sobre como você pode ganhar R$ 10.000 por mês trabalhando com consultoria de SEO, tá? Se você ainda não ganha isso, se você quer realmente fazer isso, de ter uma consultoria sua de SEO, de prestar esse tipo de serviço, então fica comigo aqui nesse treinamento que eu vou te mostrar exatamente o caminho das pedras para você chegar nesse nível, tá bom? De você conseguir aí ganhar essa renda trabalhando como consultor SEO. E eu vou te mostrar aqui exemplos reais, tá? Não tô falando aqui nada que eu inventei ou nada surreal. O que eu vou te mostrar aqui é exatamente o processo que eu uso e que outras pessoas que eu conheço usam também para conseguir prospectar clientes e conseguir fechar contratos, tá bom? Então é o seguinte, eu vou te mostrar aqui o modelo que eu uso, tá, para conseguir prospectar clientes e fazer a consultoria de SEO, tá bom? Então é o seguinte, nosso objetivo aqui hoje é que você consiga fechar aí consultorias de R$ 1.500 a R$ 2.000, tá? Você vai prestar um serviço de SEO para uma empresa e o valor cobrado vai ser de R$ 1.500 a R$ 2.000. E a gente sabe, ou talvez você não saiba, você vai ficar sabendo agora, que vender serviço de SEO é muito difícil. Você chegar para um empresário e falar, olha, eu tenho aqui, eu sou consultor SEO, eu vou te oferecer um serviço de SEO, ele não vai fechar com você. Essa é que é a verdade. Se você chegar falando para o empresário que você vai fazer um trabalho de SEO, você vai prestar uma consultoria de SEO, você não fecha contrato nenhum, tá? Então guarde isso na sua mente, porque não fale de SEO para o empresário, porque ele não sabe o que é isso, ele não tem interesse nisso, ele quer saber só de uma coisa, ele quer aumentar o faturamento dele. Tá bom? Ele quer mais pessoas acessando o site dele, acessando o negócio dele, entrando na empresa dele e, obviamente, ele vai aumentar o faturamento, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda é que você não vai vender a palavra SEO. Você não vai chegar para o empresário falando, olha, eu tenho uma consultoria de SEO, vou aumentar aqui o seu tráfego do Google. Não, esqueça isso. Isso é o maior mito, é o maior erro que as pessoas que querem vender esse tipo de serviço cometem. Tá? Chegar para o empresário falando de SEO. Então você precisa educar primeiro o empresário para ele entender o que é o SEO, para depois você poder utilizar esse termo e poder falar, né, de igual para ele. Então descomplique isso. O que você vai falar você precisa fazer com que o cliente entenda que ele vai aparecer no Google, aparecer nas pesquisas. Então você só precisa meter isso na mente do cliente. Você não precisa ficar falando de termos técnicos, de backlinks, em nada desse sentido, porque isso não interessa para o cliente e ele não tem nada a ver com isso. Se você falar disso, você diminui drasticamente as chances de você fechar um contrato, porque ele vai se sentir totalmente por fora. Então ele vai ficar, nossa, esse negócio aí de backlink, esse negócio que você falou e essas palavras estranhas, eu não estou entendendo nada, então é melhor nem me meter nisso aí porque eu vou ser enrolado. Então existe esse pensamento. O pessoal já tem muito preconceito com marketing digital, né? As pessoas, muitas empresas que não entendem, que não investem nisso, já tem esse preconceito, esse pé atrás. Então muito cuidado na hora de você abordar o cliente utilizando, né, esses jargões, esses termos aí do marketing digital. A não ser que você atenda realmente uma empresa que já conhece, né, já investe em marketing digital, já investe em anúncios, aí é diferente. Mas 90% das empresas, pelo menos as empresas locais que eu vejo, elas não sabem nem o que é SEO, né? Muitas vezes não sabem nem o que é marketing digital. Se você chegar falando sobre marketing digital, elas não vão nem lhe receber, tá bom? Mas é o seguinte, nosso objetivo aqui é fechar consultorias de R$ 1.500 a R$ 2.000. E antes que você pense, esse valor é irreal. Não, não é, tá? Eu fecho consultorias nesse valor e isso é um valor real de mercado. É óbvio que você não vai chegar para o cara, o empresário lá, e vai falar, olha, é o seguinte, a gente vai posicionar seu site no Google, a consultoria custa R$ 2.000. Você precisa fazer um processo antes, e é esse processo que eu quero te mostrar. E como é que a gente vai conseguir fazer isso? Esse aqui é o segredo, tá bom? Então preste muita atenção nisso aqui. O maior erro das pessoas que querem começar com consultoria, que eu percebo, é que elas querem pegar qualquer tipo de cliente, qualquer nicho que aparecer na frente delas. E às vezes até eu entendo, porque muitas vezes o cara tá ali começando a sua carreira de consultor, né? O profissional tá ali querendo aplicar as técnicas dele, o que ele aprendeu, todas as estratégias que ele aprendeu ali nos cursos. Então o que é que acontece? Muitas vezes chega um cara para ele, né, um empresário, e fala assim, olha, é o seguinte, eu tenho um site de emagrecimento e eu quero posicionar aí no Google.
você faz esse serviço para mim? E aí o consultor chega para ele e fala, claro que eu faço isso aí, é moleza. E aí o que que acontece? Ele pega um serviço de SEO, um projeto de SEO para uma empresa que é um blog, que tem 1000 artigos de emagrecimento. Primeiro que o nicho de emagrecimento já é um nicho muito concorrido, é um nicho muito inflado. Então isso já vai te deixar com problemão de você vai ter que bater de frente com muitos e muitos negócios, tá? Muitos blogs, muitos sites. Então isso já é um grande problema. O segundo ponto é que muitas vezes esse tipo de nicho, ele tem muitas vezes um site desse tem muito artigo, muito conteúdo. Então para você sozinho gerenciar isso vai ser muito dificultoso, tá? Então o que eu quero aqui te mostrar é que você não deve atender esse tipo de negócio. Então o segredo é esse, é saber dizer não. Você não vai pegar esse tipo de cliente, tá bom? O que você vai pegar aqui é SEO local. São clientes da sua cidade, da sua região, do seu bairro e você vai oferecer o seu serviço para eles. Por que isso? Porque SEO local é 10 vezes mais fácil de você conseguir ter resultado do que um nicho que é nível Brasil, por exemplo. Então, se você, eu quero posicionar aqui para um mercado de emagrecimento, para quando a pessoa digitar como perder peso no Google e encontrar o site do meu cliente. Eu só digo uma coisa, boa sorte, tá bom? Não estou dizendo que é impossível, não estou dizendo que você não vai conseguir. Mas se você está iniciando no mundo de SEO, você está iniciando nesse mercado, você quer ser um consultor, você está começando, você não tem uma equipe, você não tem muitos recursos para você fazer esse trabalho, você não tem a estratégia, você não tem o know-how ainda para fazer esse tipo de trabalho para essa concorrência, não faça. Não entre nisso, porque você vai atender um cliente que vai te cobrar, você não vai conseguir dar esse resultado, a concorrência é muito alta, você vai quebrar a cabeça e não é isso que a gente quer. A gente quer resultados mais fáceis e mais rápidos, tá bom? Uma coisa mais simples para a gente trabalhar. Então o SEO local é o grande negócio, que é o santo graal, tá bom? É o big picture, né, que o pessoal chama aí. Então a gente vai trabalhar com SEO local. Você vai atender clientes da sua região. Pode ser até de outra região, de outra cidade, tá? Então, por exemplo, você pode pegar um cliente, se você mora no Rio de Janeiro, você pode pegar um cliente de Belo Horizonte para atender uma cidade específica, né, de um estado específico, enfim. Mas geralmente é mais fácil você conseguir atender ali na sua região, porque o cliente sente próximo de você, né? Às vezes ele quer marcar uma reunião presencial, então fica muito mais simples você conseguir fechar um contrato do que você fechar em outra cidade. Mas nada impede que você feche também. O importante é que você atenda um cliente que você vai posicionar o site dele para aquela região, tá bom? E aí tem um problema, né? Que o problema é os nichos, na maioria das vezes, você vai encontrar nichos concorridos, né? Você vai fazer uma pesquisa no Google e você vai lá no nicho de emagrecimento, aqueles nichos mais batidos que todo mundo faz, e você vai ver que os nichos são muito concorridos. Então isso é um problema que a gente encontra, né? Fazer o que todo mundo faz. Então isso aqui é o que a grande maioria dos consultores vai fazer. Eu aprendi com SEO. Eu aprendi que SEO é você otimizar um conteúdo, conseguir uns backlinks e pronto, vamos esperar o resultado aparecer. Então isso é o que todo mundo faz, tá? Eu vou otimizar o conteúdo ali, para quem já trabalha com SEO, para quem já conhece um pouco mais de SEO, sabe que tem um plugin chamado Yoast, algum plugin de WordPress que faz essa análise de SEO, e aí fala, eu vou deixar o Yoast ali com nota máxima, né? Tudo verdinho no Yoast, tá? E pessoal, quem pensa assim, tá fazendo o que todo mundo faz. E a gente não vai por esse caminho, a gente vai por outro caminho, que é o caminho diferenciado. Se você tá aqui, você é um consultor, você vai se tornar um consultor diferenciado. Essa é a minha proposta. Eu quero que você seja um consultor respeitado na sua região, no seu nicho, tá? No seu segmento. Então meu objetivo é que você saia daqui pensando diferente da maioria, tá? A maioria das pessoas que querem começar com SEO, elas vão para os nichos mais concorridos, elas vão fazer o que todo mundo faz, vão instalar o plugin do Yoast, vão seguir à risca o que o plugin do Yoast manda. Se você não sabe o que é o plugin do Yoast, não precisa se preocupar, porque isso aí é algo mais detalhado. Mas se você já conhece, você já deve estar imaginando o que é. Só para deixar claro, é um plugin, é uma ferramenta que você coloca no site e ele vai te dando uma nota para você melhorar o seu conteúdo. Só que se você seguir a risca, isso não quer dizer que seu site vai aparecer na primeira página do Google, não. Tá? Só que 99% dos iniciantes acha isso.
Se você colocar a nota máxima lá, né, se você conseguir otimizar com a nota máxima, você vai conseguir aparecer no Google, mas isso é mentira. Então isso é o que todo mundo faz. E eu não quero que você vá por esse caminho de fazer o que todo mundo faz, tá certo? Terceiro ponto é não saber SEO. Isso é um grande problema, tá? Porque tem pessoas que, eu quero dar consultoria de SEO, eu acho muito legal isso. Eu quero viver disso, eu quero aprender como posicionar sites no Google, porque eu acho isso maravilhoso. Você pesquisa ali no Google, como ganhar dinheiro, aparece o seu site. Então, como aprender a cantar, aparece ali o seu site. Então, isso é magnífico, né? Eu fui encantado pelo mundo do SEO por causa disso. Lá atrás, há 6 anos atrás, quando eu comecei nessa brincadeira aí, eu entrei por causa disso, né? Um dos meus mentores, ele foi um dos pioneiros aqui na cidade, né? Em falar sobre isso, né? Em ter um site sobre isso. Enquanto as pessoas digitavam ali um determinado assunto, encontravam o blog dele. Eu fiquei maravilhado por isso. Eu pensei, não, eu preciso aprender isso aí. Não é possível que o cara digitou no Google e o site dele apareceu. Isso é mágica, não pode ser. E aí eu me encantei por isso e eu achei sensacional. O problema é que as pessoas não sabem fazer isso. Tá? As pessoas não sabem. Por mais que você, eu fiz um curso, eu fiz um curso da agência X e aprendi a fazer SEO. Na prática, o negócio é diferente, tá? Quando você vai ali para a prática e você coloca em teste o que você aprendeu, você vai ver que as coisas não funcionam da forma que você achava que funcionava, tá bom? E qual a solução desse negócio? Seguinte, a nossa ideia aqui é encontrar nichos, mercados, segmentos que sejam lucrativos, preste muita atenção nisso, tá? Mercados que sejam lucrativos e fáceis de posicionar. Porque é o seguinte, tem gente que posiciona aí no Google, né? Tem uns gurus aí que aparecem, eu vou posicionar uns metidos a gurus aí que aparecem falando, olha, eu vou posicionar aqui no Google como pentear a sua pulga de estimação. Aí o cara vai lá no Google e digita como pentear minha pulga de estimação. Apareci lá no Google, olha que legal. Beleza, interessante, é um teste válido. Mas tem gente que faz isso na prática, tá? E o que acontece? Isso não é um nicho lucrativo. Ninguém dá dinheiro para aprender a pentear uma pulga de estimação. É óbvio que eu estou brincando aqui, mas tem muito caso que é mais ou menos por aí. Então eu já peguei pessoas, consultores que chegaram até mim e falaram, olha Vicente, eu atendi um cliente aqui e a gente está trabalhando aqui com as palavras-chave, a gente está tendo resultado de visitas, né, mas a gente não está vendendo. E eu falei, me mostra o site desse teu cliente. E ele me mostrava e aí tinha um conteúdo bem... um conteúdo realmente que não atraía pessoas que iam pagar. Então, por exemplo, se a pessoa procura por curso de inglês gratuito, a pessoa não está disposta a pagar. Então, se você colocar gratuito na sua chamada, é óbvio que as pessoas que estão procurando curso de inglês gratuito, elas não vão querer pagar. Elas estão procurando algo gratuito. Aí tem aquela questão de você captar aquela pessoa e depois você mandar uns e-mails para aquela pessoa, você ligar para aquela pessoa e falar, olha, a gente tem um curso aqui, mas isso aí já é outra questão, isso aí já é um assunto para um outro treinamento. A gente não quer isso, a gente quer pessoas que entrem no nosso site com dinheiro na mão, com um cartão de crédito ali para passar e comprar. É isso que a gente quer. Então, não adianta você ficar tentando posicionar o site para nichos que não dão dinheiro e que até é fácil de posicionar, mas não dá dinheiro, né? Tipo esse exemplo da pulga aí. Então a gente não quer isso, a gente quer nichos lucrativos e que sejam fáceis de posicionar. E existem muitos, pessoal, existem muitos nichos que são lucrativos. Tá? Na sua cidade, o que eu recomendo é que você saia de casa, tá? Pegue o seu carro, ou pegue um metrô, sei lá, pegue o Uber e saia prestando atenção nas placas, nos negócios que tem na sua região. Então muitas vezes na esquina da sua casa tem uma empresa de conserto de motos. E o cara tá ali querendo fazer anúncio no Google, querendo divulgar um negócio dele, fazendo panfletagem ali. E ele não sabe que tem internet para ele aparecer no Google e vender mais, né? E atrair mais clientes ali para a oficina dele. Então muitas vezes ele não sabe, ele está disponível a gastar dinheiro ali, gastar não, né? Investir dinheiro para fazer uma publicidade, mas ele não sabe que tem esse negócio do Google. Então muitas vezes você tem a oportunidade ali na sua frente e você não tá vendo. Então fuja desses nichos que todo mundo trabalha e vá para os nichos que realmente são lucrativos, tá? E que são fáceis de posicionar, isso que a gente quer. Então eu vou mostrar aqui na prática o que é que você precisa entender. E você precisa fazer o que os outros não fazem,
tá? Você precisa ir pelo caminho oposto. Eu vou mostrar aqui qual é esse caminho. E esse ponto aqui, o terceiro ponto, é uma coisa que é fundamental que você precisa entender. Você não precisa saber de código, você não precisa ser um programador, um desenvolvedor de sistemas para você fazer SEO, tá? Então tira esse mito da cabeça. Porque muita gente chega para mim, às vezes uma pessoa que não é muito inteirada das coisas da internet, né? Eu quero aprender, eu quero fazer SEO, mas eu não sei esse negócio de programação. Eu até entendo de WordPress, né? Eu sei mexer no site ali, eu sei fazer alguma modificação, mas eu não sei mexer no HTML, no código, na folha de estilo, CSS, PHP, né? Começa a falar esse monte de sigla diferente aí. Você não precisa saber disso. Se você souber, pode te auxiliar um pouco mais em alguma situação ou outra, mas por via de regra você não precisa entender desses códigos, tá? Você só precisa entender a estratégia. É tudo que você precisa, tá certo? Quando você sabe a estratégia, toda essa parte técnica você pode terceirizar, você pode contratar pessoas que façam isso para você. E antes que você pense, mas eu vou contratar um programador, ele vai me cobrar 2.000, 3.000 reais para fazer um serviço desse, não. Muita calma nessa hora, tá? Porque você pode contratar serviços esporádicos que as pessoas vão cobrar ali um valor muito menor, tá? Para você conseguir um resultado com a estratégia de SEO. Você precisa entender a estratégia, e aí se você precisar, eu preciso de uma otimização aqui na velocidade do meu site. Então tem serviços específicos de sites que oferecem esse serviço por 50 reais, 100 reais, ou até em dólar, né, 20 dólares. Você pode contratar esse serviço e colocar para aplicar no seu site. Então, conteúdos, backlinks, toda essa parte técnica, você não precisa ficar quebrando a cabeça com isso. Existem serviços que fazem isso, tá? Você só precisa saber a estratégia, entender o que é que o site do cliente precisa, e aí se você precisar de alguma coisa mais técnica, você pode contratar algum desses serviços freelancer, tá bom? E aí, eu vou mostrar aqui um exemplo. A gente tem aqui um nicho de alto padrão. É isso que você precisa. Quando eu falei de nicho lucrativo, você precisa encontrar nichos de alto padrão. E aí você deve estar pensando, mas o que é um nicho de alto padrão? Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Se você, por exemplo, colocar no Google aí, comprar bolinha de gude, né? Então, bolinha de gude, né, em via das regras, não é um nicho de alto padrão, porque é barato, é uma coisa barata, né? Comprar uma bolinha de gude ali, um saco de bolinha de gude, eu nem sei se vende isso na internet, mas digamos que venda, você vai ver que é um nicho que é barato, né? Você vai, sei lá, se tem um saco de bolinha de gude ali, digamos que é 20 reais, né? Algumas bolinhas de gude ali para você comprar. Isso não é um nicho que vai compensar fazer uma consultoria de SEO muitas vezes. Então você não vai conseguir chegar para um cliente desse, né, para um empresário que vende bolinha de gude e vende ali aquelas pequenas quantidades e falar, olha, minha consultoria é 2.000 reais, sendo que para ele faturar 2.000 reais, ele leva uma semana para conseguir esse valor. Então para ele não compensa muitas vezes. Diferente de um nicho, por exemplo, de cirurgia plástica. Muitas vezes a cirurgia plástica custa 10.000 reais, 15.000 reais, dependendo da cirurgia que você for fazer, né? Então para ele, se você conseguir fechar, se você chegar para ele e falar, olha, a consultoria de SEO, aqui a consultoria que eu vou fazer para você custa 2.000 reais, e aí se a gente conseguir aí nos próximos meses aumentar, aí você pode fazer uma projeção, né? A gente vai aumentar aqui o número de clientes. Se você conseguir um cliente a mais para ele naquele mês, em muitos casos já compensou a sua consultoria. Então você cobrou 2.000 reais e você conseguiu fazer com que esse cirurgião, né, no caso aqui, fechasse mais um paciente. Então ele conseguiu um paciente ali de 15.000 reais e a sua consultoria foi 2, já compensou para ele. Óbvio que tem uns custos e tudo mais, tá? Então isso também tem que ser levado em conta. Mas eu quero que você entenda é que é muito mais fácil você fechar uma consultoria no nicho desses aqui, de cirurgia plástica, de, por exemplo, aluguel de lancha, aluguel de barco, aluguel de limusine, por exemplo, é um nicho bem interessante também. Você tem que encontrar esses nichos de alto padrão. Então, muitas vezes você vai ter que fazer uma pesquisa no Google, então você vai ter que ficar atento às coisas que estão ao seu redor no mercado, em propagandas na televisão, tá? Por exemplo, o nicho de perfumes caros, por exemplo, de notebooks. Tem um nicho muito bom que, por exemplo, aqui na minha cidade, é uma coisa que eu acompanho muito, que é de lojas especializadas em vender produtos Apple. Então, um produto, por exemplo, um MacBook custa 15.000 reais, né? 12.000 reais, 15.000 reais, dependendo da configuração. Então, nesse caso, ele vende produtos ali que são produtos de alto padrão, de alto nível, né? Então, vende celulares caros, vende relógios caros. Então, para esse nicho também
é um nicho interessante. É um nicho que você pode visualizar, olha, esse nicho está em alta, esse nicho é um nicho de alto padrão, um mercado que tem produtos de ticket médio alto, então eu posso oferecer minha consultoria. Ao invés de você chegar para um cara ali que vende, vende um produto de baixo valor, que você não vai conseguir fechar um tipo de consultoria nesse nível. Outro nicho também de alto valor é serviço, né? Se você consegue fechar uma consultoria com uma empresa que vende serviços, você consegue ter um bom resultado. Então, geralmente serviços, você consegue ter um faturamento bem interessante. Então vamos lá. A gente encontrou aqui o nicho de alto padrão, que é cirurgia plástica, né? Só que cirurgia plástica em geral é muito difícil você posicionar, né? Se você for colocar cirurgia plástica aí no Google, você vai ver que tem milhares de sites, você não vai conseguir competir com todos esses. O objetivo da gente é competir apenas na nossa cidade. Então, o nosso objetivo é cirurgia plástica e o nome da cidade que você quer atuar, tá? Então, aqui a gente vai encontrar um nicho de alto padrão, um segmento que pague bem, né? Que tenha produtos caros, serviços caros, e fácil de posicionar. Então, cirurgia plástica na sua cidade, cirurgia plástica em Uberaba, cirurgia plástica em São Caetano. Então, você vai escolher uma cidade, na cidade que você mora, pode ser o interior aí do seu estado, e aí você vai colocar aquele nicho mais aquela cidade. E isso vai aumentar as chances de você aparecer no Google em 10, 20 vezes, tá? E aí, qual o objetivo? É posicionar para as especialidades daquele nicho. Então, nesse caso aqui, a gente, dentro de cirurgia plástica, a gente tem muitos mercados, né? A gente tem muitos segmentos. Então, cirurgia plástica é um pouco amplo. Então, você pode posicionar para um nicho bem específico dentro de cirurgia plástica, né? Por exemplo, rinoplastia, cirurgia do abdômen, abdominoplastia. Então, tem várias especialidades que a gente pode posicionar. Tá certo? Então, por exemplo, cirurgia de abdômen em Fortaleza. Eu tenho esse site aí, que é o cirurgiãoplástico.info, que eu fiz justamente para mostrar para você como você pode posicionar um site para um nicho desse, uma especialidade dentro desse nicho, para você apresentar, para você dar resultado ali para o seu cliente. Você também pode fazer isso aqui, tá? Muitas das empresas que você vai captar, elas não têm isso aqui, que é exatamente o Google Maps, tá certo? Então você vai chegar naquela empresa e quando você entrar lá, você vai conversar ali com o empresário, né, o CEO, o dono daquela empresa, e você vai perguntar, olha, você aparece no Google Mapas? Você tem quando a pessoa pesquisa ali no Google, ela encontra a sua empresa no mapa, e aí muitas vezes ele vai falar que não. E o fato de você ter essa resposta negativa dele é muito boa, porque você vai conseguir posicionar o site dele aqui no Google Maps de uma forma muito prática. Aqui é muito fácil, né? Você vai lá no Google Meu Negócio, você vai lá no Google e digita Google Meu Negócio, e aí ele vai pedir um cadastro. Você vai colocar o nome da empresa, do seu potencial cliente, você vai colocar um endereço, telefone, e-mail, e aí ele vai te mandar uma carta, né? Vai mandar uma carta lá para o seu cliente, e aí, com código, e aí você coloca esse código lá no site e ativa e pronto. Aquele cliente, ou aquele possível cliente, vai aparecer no Google Mapas. E só isso já é uma baita vitrine para ele. E muitas vezes ele não sabe disso. E isso está dentro da consultoria de SEO. Então só isso já vale uma consultoria. Já vale um mês de consultoria, na verdade. Tá? Porque quando a pessoa digitar ali cirurgia plástica em determinada cidade, vai aparecer o site dele dentro dessa caixinha aqui do mapa. Então, antigamente não aparecia. E depois da sua consultoria, depois daquela sua reunião, o site dele começou a aparecer aqui no Google Mapa, tá? No Google Maps. Então, isso aqui já vai trazer visitas para o site dele e provavelmente algum cliente também. Então, isso também faz parte da consultoria de SEO. Então, não ache que SEO é simplesmente fazer umas mudanças no site e aparecer no Google, não. Todo esse pensamento estratégico de pensar, eu posso colocar o site do meu cliente ali no Google Maps, eu posso colocar o site do meu cliente na telelistas e ele receber tráfego através da telelistas, eu posso colocar o site do meu cliente dentro de algum vídeo no YouTube, tudo isso faz parte do pensamento estratégico de SEO. Então, o erro das pessoas que não têm resultado com SEO, os consultores ou qualquer tipo de pessoa, afiliado, produtor, enfim, que não tem resultado com SEO, é justamente ir pelo lado técnico, tá? E não é isso que a gente quer. Porque quando você vai pelo lado técnico, o que é que acontece?
Você fica pensando em ferramentas, você fica pensando em teorias, você fica pensando em códigos, em um monte de não vou dizer bobagem, né? Mas um monte de coisa que não vai te dar tanto impacto quanto a estratégia. Estratégia é 80%. Essas ferramentas, elas ajudam, essa parte técnica ajuda, mas isso é 20%, tá? É a regra de Pareto aqui, 80-20. Então você precisa focar na estratégia. Muitas vezes, o fato de você fazer uma coisa simples dessa, de colocar o site do seu cliente no Google Maps, já vai aumentar as visitas dele, já vai fazer ele fechar algum cliente. Então muitas vezes o cara pensa, mas isso é muito simples, é muito fácil. É fácil para você que está assistindo esse vídeo e você que já conhece isso. Você já sabe o que é marketing digital, você já sabe o que é SEO, você já sabe que existe o Google Maps. Mas chega para um médico e fala, o seu site está no Google Maps? Ele vai falar, o que é isso? O seu site está no Google Meu Negócio? Ele vai falar, o que é isso? Se você chegar para a maioria dos empresários, eles não sabem que existe isso aqui. Então, para você, pode ser bobagem, pode ser algo simples, mas para ele é algo de outro mundo, ele nem sabe que isso existe. Então, pessoal, o dinheiro está nas coisas simples. Então, pare de ficar pensando na técnica mirabolante para conseguir tráfego. Aqui que o guru falou que agora o negócio é conseguir um backlink do site russo, não sei o quê. Esquece isso, tá? Isso vai ficar para um segundo momento, mais para frente, se você precisar, tá? O que eu quero que você entenda é a estratégia, tá bom? É tanto que você só precisa entender a estratégia que existe no mercado sites que ajudam a você conseguir ter resultados. Então, por exemplo, eu preciso agora, eu já fiz toda a estratégia no site do meu cliente, eu já fiz isso aqui, mas o site do meu cliente não está subindo. Eu preciso, por exemplo, receber algumas citações locais. Tá? Isso também, se você não souber o que é citações locais, isso fica para um segundo momento, tá bom? Mas, por exemplo, você precisa de citações locais que são basicamente listas, por exemplo, aquelas telelistas, guia local, são sites que vão apontar para o site do seu cliente, né? Você vai cadastrar o site do seu cliente nessas listas locais. Só que você cadastrar isso manualmente, eu vou ali no site tal, cadastrar o site do meu cliente, eu vou ali no site X, cadastrar o site do meu cliente, vou no site Y, cadastrar o site do meu cliente. Fazer isso sozinho, dentro de casa, dentro do seu escritório, no seu computador, vai te demandar um tempo que você poderia estar fechando novos clientes. E ao invés de você ao invés de você ficar fazendo isso, gastando o seu tempo, fazendo uma citação, por exemplo, uma citação local, cadastrando o site do seu cliente nessas listas, você pode estar fechando mais um contrato de R$2.000, tá bom? Então tem esse serviço aqui, que vou deixar o link aqui também na descrição para você poder acessar, é o Conquer.io. E aí você pode contratar serviços que fazem isso. Então, por exemplo, o site do meu cliente já fiz tudo, está bem estruturado, já tive toda a estratégia, já bolei toda a estratégia, mas eu acho que ele precisa de umas citações locais aí para ele conseguir subir. Você vem aqui, paga um serviço desse, tá? Uma empresa dessa, um profissional desse que faz isso para você, e aí você consegue essas citações sem precisar gastar o seu tempo, tá? Você vai pagar aqui uma quantia, né, que ele vai cobrar, geralmente é um valor bem barato, e aí você vai conseguir essas citações para a empresa, né, para o site do seu cliente, sem precisar ficar perdendo tempo com isso. E o que é que você precisa fazer para fechar esses contratos, tá? O primeiro passo é você encontrar esse nicho de alto valor, né? Você vai ali pesquisar, tanto no Google quanto no dia a dia, você vai ficar atento às oportunidades que aparecem muitas vezes no seu dia a dia. Você recebe um panfleto ali dentro do carro, né, de alguma empresa, de uma imobiliária, enfim, esses nichos que são de alto padrão, que cobram caro pelo seu serviço, pelos seus produtos, porque vai ser muito mais fácil de você fechar sua consultoria para esse tipo de negócio. E aí você vai prospectar esses clientes, você vai ligar para esses clientes. Mas eu não gosto de ligar. Não tem problema, você pode fazer anúncio no Facebook. Olha, você vai lá no Facebook e faz, olha, como aumentar o número de clientes do seu consultório de cirurgia plástica, né? Você vai fazer um anúncio assim. É só um exemplo, tá? Para o nicho de cirurgia plástica. E aí você vai lá e faz um anúncio no Facebook. Como aumentar aí os clientes do seu consultório, né, da sua clínica de cirurgia plástica. E aí o médico vai lá, ele vai clicar e vai, legal, esse negócio aqui, eu quero ver o que é isso aqui. E aí você pode oferecer para ele algum serviço, tá? Algum serviço que seja o que a gente vai ver no próximo ponto. Então é o seguinte, se você for lá no Google e digitar, por exemplo, rinoplastia, eu coloquei aqui rinoplastia em Fortaleza, né?
Você pode colocar aí no nicho que você quer. Então, se você encontrou que... eu encontrei aqui um nicho de vender, alugar imóveis na minha cidade. Então, você vai colocar lá aluguel de imóveis na sua cidade, por exemplo. Aqui eu coloquei rinoplastia em Fortaleza. O que acontece? Aparece um anúncio aqui. Então, se aparece esse anúncio, esse cara, essa empresa, esse profissional está comprando essa palavra. Se eu coloquei rinoplastia em Fortaleza, ele está comprando lá no Google AdWords, porque você está vendo ali que é um anúncio, né? Tem um nomezinho anúncio, bem no começo ali. Você vê que ele está pagando para aparecer para rinoplastia em Fortaleza. Isso quer dizer que ele está pagando para aparecer no Google, e se você olhar embaixo dele, ele não aparece de forma orgânica, ou seja, embaixo dele são os resultados que não estão pagando para aparecer. E aí você vai entrar com esse argumento. Você vai falar, olha, você está pagando ali para aparecer no Google para rinoplastia em Fortaleza, e a minha proposta é que você pode continuar fazendo esses anúncios, mas a minha proposta é que a gente consiga fazer com que seu site apareça também ali embaixo no resultado orgânico, né? Sem você precisar ficar pagando aí por anúncio. Porque muitas vezes ele está pagando por anúncio, está tendo resultado. Então, o que você vai propor, muitas vezes o consultor de SEO chega, olha, você vai parar de fazer anúncios no Google e vai ficar só com SEO. Não, não é por aí. Deixa ele fazer os anúncios e vai fazendo a consultoria de SEO. Se a consultoria de SEO estiver dando mais resultado do que o anúncio, e aí ele pode deixar de pagar o anúncio, ou então ele pode manter os dois. Então, o interessante é que os dois consigam dar resultado para ele, tá? Não adianta você querer que ele saia do Google Ads, porque parece que os consultores de SEO eles têm ódio de anúncio, né? E não é por aí. Você pode usar os dois, você pode usar as duas estratégias sem problema nenhum. Então, nesse caso aqui, ó, rinoplastia em Fortaleza, ele está pagando, tá? Esse site aqui na primeira posição, né, que é um anúncio, ele está pagando para aparecer para essa palavra-chave. E o que é que a gente consegue visualizar também aqui? Que essa palavra-chave, rinoplastia em Fortaleza, tem 46.800 resultados. Se você for no Google e digitar simplesmente rinoplastia, você vai ver que vai aparecer 1 milhão de resultados. Nesse caso aqui, rinoplastia em Fortaleza, você tem aproximadamente 46.800 resultados, o que é uma quantidade bem inferior do que nível Brasil. Ou seja, isso já aumenta as chances de você aparecer nas buscas, tá? E aí você encontrou esse nicho, você viu que esse nicho ele é um nicho rentável, as pessoas pagam para estar ali, até mesmo porque tem anúncios também, então é interessante. Se você pesquisar algo no Google e não tem anúncios, pode ser um sinal de que aquele nicho não é tão interessante assim. Agora, se você faz aquela pesquisa e tem gente anunciando, então se tem gente anunciando, se tem gente pagando para aparecer no Google, isso é bom para você, tá bom? E beleza, você encontrou o nicho, você prospectou aquele cliente, você ligou para ele, ou fez um anúncio, atraiu aquele cliente, você vai para o segundo passo, que é falar, olha, eu posso posicionar o seu site, ou posso posicionar aqui um site de exemplo, para você ver como é que funciona esse trabalho, para você ver realmente que eu posso oferecer esse serviço para você, de você aparecer no Google. Então, muitas vezes eu chego para um cliente e falo, olha, eu vou colocar o seu site no Google, tá? Eu vou mostrar aqui como é que funciona. O cara fica, nossa, o meu site vai aparecer no Google? Eu vou ficar... Ele pensa, né? A impressão que ele tem, que eu vejo na maioria dos casos, é que o site dele vai ficar famoso, né? Então, isso é muito bom, isso é muito interessante, porque o cliente não sabe disso, ele não sabe que ele pode aparecer no Google quando as pessoas pesquisam. Então, ele precisa ver, tá? Você pode mostrar um estudo de caso seu, que é um ponto importantíssimo. Se você chegar para ele e mostrar, olha, vê aqui esse site, pesquisa aí no seu celular mesmo, pesquisa aí, ele pega o smartphone ali do bolso dele, ou no notebook dele, que ele tiver ali, e fala, pesquisa aí no Google a palavra tal. E aí ele pesquisa e ele vai encontrar, por exemplo, o seu site. Aí você fala, ó, tá vendo esse site que está na primeira posição? Esse site é meu. Esse site foi eu que fiz. Então, isso que você está vendo aí no seu computador, no seu celular, é o que eu vou fazer no seu site. Nota como é poderoso você chegar para o cliente já mostrando o resultado, do que você chegar, eu vou posicionar o seu site vai aparecer no Google. Ele não consegue enxergar isso. Agora, quando você mostra para ele um resultado já pré-pronto, né? Então, você fala, olha, pesquisa aí no Google, cirurgia plástica, rinoplastia, tal, tal e tal, cirurgia do abdômen, tal e tal e tal. Ele vai pesquisar e vai ver, nossa, tem um site aqui na primeira posição, esse site é seu? Ele fala assim, esse site é meu. Então, isso é muito poderoso. E aí você pode se propor a posicionar uma página do site dele,
tá? Isso depende de vários fatores, né? Depende da plataforma que o site dele usa. Ou o segundo modelo, que é você fazer um site seu só como exemplo, né? Criar ali um sitezinho gratuito, uma página dentro do seu próprio site também, se você tem um site, um blog, cria uma página e posiciona para um termo fácil, tá? Não fica tentando posicionar para um termo muito difícil. Por que um termo fácil? Porque você vai conseguir em pouco tempo, às vezes em uma semana, já aparecer no Google e ele vai ver o resultado. Porque senão você vai, eu vou posicionar aqui para como cirurgia plástica. Vai ser difícil, vai demorar tempo, às vezes vai demorar meses e o cliente nem vai lembrar de você. Então pega um termo fácil, um termo que às vezes não tem nem pesquisa ainda, e você coloca lá no Google, cirurgia de abdômen em Fortaleza, por exemplo. E aí ele vai ver, nossa, legal, você conseguiu posicionar aí para um termo interessante, né? Uma especialidade que eu tenho aqui na minha clínica. E aí você fala, e é exatamente isso que eu vou fazer no seu site. E ele fica, nossa, legal. Ele viu que aquele resultado é possível. Ou você pode chegar já com um resultado desse e falar, olha, eu tenho vários sites aqui posicionados, eu tenho um projeto aqui já posicionado de outro mercado, não tem problema você mostrar, olha, por exemplo, pesquisa aí no Google sobre comprar peças BMW. E aí ele pesquisa lá comprar peças BMW e encontra o seu site. E você fala, olha, você está vendo esse site na primeira posição? Esse site é meu. E ele vai ficar maravilhado com isso, tá? É muito mais forte do que você chegar e dizendo, olha, eu vou posicionar o seu site. Ou você pode também criar, falar, olha, me dá uma semana aí que eu vou trabalhar aqui para posicionar uma página aqui do meu site para o termo que você quer. E enquanto isso a gente vai trocando algumas ideias, a gente vai vendo aqui o que a gente pode fazer, a gente vai criando aqui o seu projeto, tá certo? Paralelo a isso, você vai ali mantendo contato com ele para você fechar o seu contrato. E aí o terceiro passo é mostrar o resultado disso, falar, olha, tá aqui o resultado, consegui posicionar aqui para cirurgia de abdômen em Fortaleza e é isso que eu quero fazer no seu site, é esse projeto que eu quero colocar em andamento aí. Então e aí você faz uma projeção, né? Fala, ó, esse meu site aqui está recebendo 500 visitas por mês. Dessas 500 visitas, eu recebo 5 contatos querendo fazer essa cirurgia de abdômen. Só que eu não tenho uma clínica de cirurgia plástica. E o que é que eu quero fazer é que você receba esses contatos que estão chegando até mim. Então, você diz, meu site só tem 200 visitas. Não importa quantas visitas seu site tem, importa quantos contatos estão chegando. Então, às vezes você coloca um formulário dentro do seu site, ou um telefone para contato. Geralmente um formulário funciona muito bem. Você coloca um formulário lá, fala, olha, você quer fazer uma cirurgia, você quer marcar aqui uma conversa com a gente para falar sobre essa cirurgia, quer marcar uma consulta, então coloca aqui seu e-mail, o seu nome e beleza. Aí você recebe aquele contato. Então, você fazendo isso, você vai receber contatos de pessoas interessadas naquele serviço, naquele produto, e você vai falar, olha, esse mês eu recebi 10 contatos de pessoas querendo fazer uma cirurgia de abdômen. Então, você não precisa ter 1 milhão de visitas nesse site. Você precisa ter visitas de pessoas interessadas naquele produto, naquele serviço. Porque tem muita gente que vai pela quantidade, né? Eu quero ter 1000 visitas por dia. Bobagem, tá? Besteira. 1000 visitas por dia de pessoas que não vão comprar de você, não me interessa. Eu prefiro ter 10 visitas por dia de pessoas que vão me pagar do que ter 1000 visitas por dia de pessoas que vão entrar e sair do meu site. É até pior porque vai sobrecarregar meu servidor e eu não quero isso. Eu quero pessoas qualificadas, tá? Então, colocou um formulário no seu site, começou a receber contatos de pessoas, fala para o seu possível cliente, olha, eu estou recebendo aqui, eu recebi 5 contatos de pessoas que querem fazer essa cirurgia. Eu quero passar esses contatos para você. Então, minha consultoria custa R$2.000 para a gente fazer esse serviço. Você receber 5 contatos por mês, 10 contatos por mês, que seja, se você fechar 1 ou 2, já pagou a consultoria aí com facilidade, né? com sobra. Tá? E aí você vai mostrar o resultado, você vai demonstrar esses ganhos. Então imagine aí que daqui a 3 meses você está recebendo 20, 30, 50 contatos por mês através do seu site. Óbvio que também você não pode prometer isso. Isso é uma projeção que pode acontecer, dependendo da pesquisa que você fez de mercado, né? Se você viu que tem muita pesquisa para aquela palavra, se tem potenciais clientes para aquilo, se tem anúncios para aquela determinada palavra, e você vai fazer uma projeção, tá? Então, olha, você pode receber 10 contatos aí por mês nos próximos meses. 10 contatos dependendo do nicho, obviamente, é um número bem tranquilo, tá? Então, você vai receber 10 contatos. Se você fechar, aí, se ele fechar, aí é com ele, né? Já não é mais com você, porque você não está dando uma consultoria de marketing, tá? Nesse caso, a gente está numa consultoria de SEO. Você vai mandar tráfego, você vai mandar contatos para ele. Se ele vai fechar ou não, aí já é outra questão. É a questão do preço, da oferta, do serviço dele, da credibilidade dele. Aí já são outras questões que aí é com ele. Mas o seu trabalho
de passar os contatos para ele, os possíveis clientes para ele, você já fez. Então, você fala, olha, eu vou te mandar aqui, vamos fazer uma projeção aqui de você receber 10 possíveis clientes por mês, né, nos próximos meses. Então, com isso, se você fechar 2, 3 clientes, um cliente, você já paga a consultoria com folga, né? Então, ou seja, ele já consegue ver a consultoria não como um gasto, mas como um investimento. E hoje, se ele recebe, sei lá, 20, 30 pedidos por mês de orçamento, ele vai passar a receber, né, se ele recebia 30, ele vai receber 40 agora. Então, ele vê a consultoria como um investimento e não como gasto. Você tem que deixar isso muito claro na cabeça do cliente. Porque muitas vezes o cliente pensa, eu vou gastar R$2.000 por mês. Não é assim. Você tem que mostrar para ele, você vai investir R$2.000, vai receber 10, 15, 20 contatos a mais que você não receberia, e aí você vai fechar, né? E aí é com você, né? Eu passo a bola para você. Você vai fechar aí, você vai conversar com esses possíveis clientes e vai fechar a sua cirurgia, né? O serviço que eles precisam aí. Você vai demonstrar esses ganhos e aí você vai fechar, né? Você vai fazer a reunião de fechamento. Você pode fazer por Skype também, geralmente eu faço essas reuniões por Skype mesmo, ou se preferir, se você gostar, né, de ir lá conversar com o cliente, ou se o cliente realmente quiser que você vá lá no escritório, no consultório dele, você pode ir também, tá? Geralmente eu faço a reunião por Skype, sem problema nenhum. Então você vai fazer essa reunião de fechamento e você vai conseguir fechar essa sua consultoria. Entende como o processo é bem mais simples do que isso parece? Muita gente pensa que, eu vou vender consultoria de SEO, como é que eu vou chegar para o cliente falando, olha, eu vou posicionar seu site no Google? Não, esse processo é o errado. Você não vai conseguir fechar assim. Se você consegue fechar assim, ótimo. Mas eu não conheço ninguém que chega para o cliente e fala, olha, eu vou fazer um trabalho de SEO aqui para o seu site, custa R$2.000, vamos fechar? E ele fala, vamos fechar. Eu nunca vi isso acontecer. Pode acontecer, né? Mas normalmente eu acredito que isso não ocorre, a não ser que ele já saiba o que é SEO, enfim, se ele já conhece você e tudo mais. Mas normalmente um cliente estranho, que não te conhece, ele não vai fechar uma consultoria de SEO porque ele não sabe o que é isso. Então você precisa mostrar para ele todos os procedimentos, desde aparecer no Google, mostrar um exemplo prático para ele, mostrar os ganhos que ele vai ter e fechar esse serviço com ele, né? Fazendo uma projeção aí e elaborando um plano de ação. Você precisa fazer esse processo para você fechar essa consultoria. E esse processo todo aqui é somente uma parte, tá, do que você pode realmente utilizar para você fechar contratos e conseguir dar resultado para o seu cliente. Porque o que eu estou falando aqui é para eu te mostrar exatamente todo o processo do zero, desde criar conteúdo, pesquisar as palavras que as pessoas estão procurando, como otimizar as suas páginas, as páginas do seu cliente, tudo isso teria que ser um curso completo, né? Teria que ser horas e horas falando aqui, então eu não conseguiria te passar em alguns minutos esse processo. Então eu quero te fazer um convite para o nosso workshop de SEO em São Paulo, que vai acontecer dias 21 e 22 de julho, agora em julho, tá? Esse workshop, ele funciona da seguinte maneira: eu, o Alejandro e o Rafael, a gente se reúne durante 2 dias em São Paulo para fazer esse treinamento com esses empresários, com esses profissionais, tá bom? E o nosso objetivo aqui é mostrar exatamente os bastidores do processo de posicionamento de um site. Então, beleza, fechei meu contrato de SEO, R$2.000 na minha conta, fechei esse contrato. E agora, o que é que eu preciso fazer daqui para frente? Como é que eu vou otimizar o conteúdo? Como é que eu vou ver as páginas que estão quebradas, as páginas que estão duplicadas? O que é que eu preciso fazer agora? Qual é a estratégia que eu preciso colocar em prática? O que é que eu preciso fazer? Qual é o planejamento? E aí, nesse workshop a gente mostra exatamente o que você precisa fazer. Desde a concepção dos pontos principais, o que é SEO, quais são os fundamentos, quais são as atualizações, as últimas atualizações do SEO, o que é que o Google vem fazendo, como encontrar oportunidades de nicho, como você ser encontrado, como você saber o que é que as pessoas estão procurando, como entender o que os concorrentes estão fazendo. Isso é essencial, você tem que saber o que os concorrentes estão fazendo, os caras que estão na sua frente, para você passar deles, como otimizar o site do seu cliente, ou o seu site, seu projeto, para você aparecer no Google, como conseguir citações, como conseguir links de outros sites, como conseguir fazer com que aumente as visitas do seu site. Então a gente vai te mostrar todo o processo, tá? Passo a passo de como
pegar o seu site, otimizá-lo para ele aparecer nas pesquisas do Google. Então esse workshop, ele é valioso. Ele começa 8 horas da manhã e vai até mais ou menos 18 horas. Oficialmente vai até 18 horas, mas a gente às vezes acaba passando um pouquinho, a gente acaba se empolgando, vai até às 19 horas, mas depende aí da empolgação do pessoal. Geralmente a gente passa um pouquinho da hora, o pessoal gosta muito, o pessoal interage muito. Se a gente pudesse, a gente ficaria até 10 horas da noite, né? Mas a gente obviamente não conseguiria ficar, porque tem muita gente que vai precisar ir embora, o lugar do evento também fecha cedo, né? Então, enfim. Então a gente faz realmente um workshop, a gente vai mostrar passo a passo o que é que você precisa fazer no seu site para você conseguir fechar mais clientes, ou se você já tem um serviço, se você tem um produto, como você divulga esse produto, esse serviço na internet para você vender mais, através do Google, sem ficar dependendo, né, ficar dependente aí de anúncios de Facebook, de Google AdWords, tá certo? E esse workshop, pessoal, ele é a última edição que a gente está fazendo. A gente não brigou nem nada, né? Eu sou muito amigo do Alejandro, do Rafael, mas o Alejandro está morando no Peru, então fica difícil o deslocamento para cá. O Rafael também tem muitos clientes que ele tem que atender. O Alejandro tem outros projetos que ele precisa colocar em prioridade, né? Então a gente não consegue se reunir da forma que a gente queria para ficar fazendo sempre essa edição. Essa já é a terceira edição, mas infelizmente, a priori, essa é a última edição. Então a gente não tem aí uma pretensão de fazer novas edições. Então essa é a última oportunidade de você participar do nosso workshop. E lá você vai estar de cara com a gente, cara a cara, tá? Você pode perguntar pra gente exatamente o que você quiser, qualquer coisa que você quiser, e o que tiver dentro do nosso alcance a gente vai te responder. Então muitas coisas que a gente não fala abertamente na internet, a gente vai falar lá. Por quê? Porque não fica gravado, tá? A gente não disponibiliza online. Muita gente pede, muitos alunos meus pedem: ah, Vicente, disponibiliza o curso, eu pago por essa gravação do curso lá ao vivo. E a gente não pode fazer isso, porque a gente mostra bastidores de projetos pessoais, o Rafael abre bastidores de clientes, então a gente não pode abrir para a internet, porque na internet a gente vai abrir para milhares, milhões de pessoas, né, no Brasil todo. Então a gente não pode fazer isso, a gente não tem autorização para isso, e a gente mostra coisas que são muito... são bastidores mesmo, né, de projetos, coisas que a gente não pode mostrar abertamente assim na internet, porque a gente sabe que pode acontecer algum problema, alguma pessoa, né, com má intenção pode prejudicar algum desses projetos, enfim. Então lá a gente mostra coisas que a gente não fala publicamente. Então é uma oportunidade única. Você sentar com a gente nesses 2 dias, dias 21 e 22 de julho, tá? 21 e 22 do 7, lá em São Paulo, ou se você é de São Paulo, aí em São Paulo, ali próximo à Avenida Paulista, é uma região muito bem localizada, fácil acesso, tá? E de 8 da manhã às 18, tá? Ou seja, realmente é o dia todo, de manhã até o início da noite, da gente falando só sobre SEO, falando das nossas experiências, falando sobre o que funciona, o que não funciona, o que a gente testou. Então não tem nada de teoria aqui. Aqui é só prática pura, tá? O que a gente colocou em prática, o que a gente viu que dá certo, o que viu que não dá certo, a gente vai compartilhar com quem estiver presente. Então, eu coloquei aqui o link para você participar desse evento, tá? Então, eu quero que você garanta a sua vaga o mais rápido possível, porque em breve a gente vai passar para o próximo lote. A gente já está no segundo lote, a gente vai passar para o terceiro lote quando estiver chegando mais perto do evento. Então, essa é uma oportunidade de você conseguir aí com preço ainda de segundo lote, para você conseguir um preço promocional. E esse evento, como eu falei, a gente não tem pretensão de fazer uma nova edição. Então, esse é o último SEO Manager que a gente está fazendo. Esse é o último workshop que a gente está fazendo juntos para reunir esses empresários profissionais que querem aumentar os seus lucros, querem aumentar a lucratividade dos seus negócios através do Google, através da internet de forma orgânica, ou seja, sem ficar dependendo de anúncios, tá? Então, para quem conhece o meu trabalho, para quem conhece o Alejandro ou o Rafael, sabe que a gente é muito prático, a gente não tem blá blá blá, a gente não vai ficar falando teorias lá, nada disso. A gente não vai ficar falando, o Google disse isso, eu vi no blog que isso... Não. A gente vai, obviamente, ter um pouco de teoria para a gente se basear no que a gente está falando, mas a gente vai mostrar na prática, tá? Falar, olha, eu fiz isso aqui, posicionei no Google em uma semana. Olha, eu fiz isso aqui, não posicionei no Google, ou seja, isso aqui não funcionou para mim. E pelos meus testes isso não funcionou muito bem.
ou pelos meus testes, isso aqui funciona excelente, podem colocar em prática que vai dar resultado legal. Então a gente mostra muita prática, tá? A gente vai mostrar muita coisa que a gente faz no dia a dia e não fica só falando aí o que muita gente fala de teoria, né? Você precisa de links, você precisa ter uma taxa de CTR boa, você precisa ter pessoas acessando o seu site, a taxa de rejeição não sei o que, você precisa ter pessoas que, não sei o que, entram no seu site, dessa página, comenta, engaja. Não, a gente não vai falar sobre isso. Isso você encontra em qualquer blog na internet. A gente vai falar sobre modelos práticos, processos práticos, tudo que a gente faz nos bastidores para conseguir ter resultado. Então, se você for consultor, esse treinamento é para você conseguir fechar mais clientes, porque o Rafael é especialista nisso, o cara tem uma agência muito boa. Eu recomendo o trabalho dele, não é porque ele é meu sócio, na verdade ele é meu sócio porque eu recomendo ele, tá? Nesse projeto. Então, ele é muito fera, eu recomendo de olhos fechados o trabalho dele, eu conheço o trabalho dele, ele já me mostrou muitos clientes de sucesso dele. Alguns clientes ele vai mostrar lá no dia, alguns obviamente ele não vai poder mostrar porque não deram autorização, mas tem alguns projetos que ele vai mostrar, ele vai provar lá os resultados, e são resultados assim que é de cair o queixo. Aí você vai ver que tem resultados lá que você, nossa, o cara conseguiu posicionar para essa palavra, e ele é fera em posicionar o site dos clientes dele. O cara é muito bom e ele sabe como vender consultoria de SEO como ninguém, tá? Ele tem muito know-how disso, a expertise dele é essa, é fechar clientes de SEO. Então ele consegue prospectar com facilidade muito grande clientes para a agência dele. Então se você é consultor, se você tem uma agência, esse workshop, o Rafael vai te dar todas as ferramentas, vai te dar todos os argumentos. Eu aprendi muita coisa de fechar consultoria de SEO com ele. Então tem muito insight que esse cara me dá, que é uma coisa assim que não tem preço, tá? Realmente me mostrou como fechar contratos que eu não conseguiria fechar se não fosse por conta dele. Eu não estou falando aqui porque eu quero que você participe do evento, não. Eu quero que você participe do evento para você realmente sair de lá com a sua cabeça totalmente mudada. Eu quero que você tire essa ideia de que SEO é coisa técnica, de SEO não é para mim, de SEO é uma coisa muito difícil, que eu não consigo vender SEO. Eu quero que você saia de lá com essa ideia transformada. Você vai sair, se você é consultor, você vai sair de lá querendo fechar uma consultoria no mesmo dia, porque realmente o Rafael manda muito bem nisso. Você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina, tá? É muito mais simples, não vou dizer que é fácil, mas vou dizer que é muito mais simples do que você imagina fechar uma consultoria dessa, com os argumentos certos, tá? E o Alejandro também tem uma experiência muito grande aí para quem é afiliado, para quem tem produtos, para quem tem serviços para vender através do Google. O Alejandro tem vários projetos aí que ele trabalha como afiliado, ele tem vários projetos de SEO, de vários sites, de vários produtos, de vários serviços que ele vende através de vários sites dele, sem ele aparecer, né? Que ele é afiliado. Então se você é afiliado também, se você é produtor também, se você tem algum produto, serviço e quer vender através do Google, o Alejandro vai te dar esse passo a passo, ele vai mostrar processos práticos, tá? Ele vai abrir também bastidores de projetos dele e você vai entender o que ele fez para conseguir posicionar tantos projetos, tantas páginas, tantos sites no Google e conseguir então um faturamento que é imensurável, tá? Digamos assim, porque na internet a gente sabe que não tem limites para faturar, né? Quanto mais projetos você consegue posicionar, quanto mais páginas você consegue fazer que apareçam no Google, maior é o seu faturamento, não tem segredo, tá? E eu vou mostrar também projetos meus, vou mostrar também estudos de caso, de coisas práticas, de projetos práticos, inclusive também de algum cliente que eu vou mostrar lá nos slides, passo a passo, o que eu fiz para fechar, o que eu fiz para ter resultados e o que eu fiz para vender mais através do Google. Então, nós três vamos estar lá disponíveis esses 2 dias para fazer realmente uma imersão. Quero que você saia de lá com a mente totalmente transformada, não pensando no SEO que você conhece de cursinhos aí que você encontra na internet, de coisas técnicas, de coisas básicas. Não, a gente vai mostrar realmente como fazer dinheiro com SEO, tá? Eu quero que você saia de lá com o pensamento de SEO igual a dinheiro. E não simplesmente que SEO é aparecer no Google. Não. A gente vai mostrar que o SEO, através do SEO, você pode mudar a sua vida. Praticamente é isso, tá? Você pode conseguir viver de consultoria
ter uma agência sua, como o Rafael, você pode trabalhar como afiliado, como o Alejandro, você pode vender produtos e serviços, você pode fazer o que você quiser. Aparecendo no Google, você pode vender qualquer coisa, tá certo? Então a gente vai te mostrar o caminho das pedras para você conseguir ter sucesso na internet através do Google, através de tráfego orgânico e através, né, obviamente, de SEO. Tá bom? Então, dia 21 e 22, eu espero você lá, a gente espera você lá para a gente conversar, bater um papo e também almoçar juntos, né? A gente vai ter esse horário aí de almoço para a gente sentar e conversar. E muitas vezes esse horário é um dos horários, acho que até muito ricos, porque a gente senta ali com os alunos e muitas vezes a gente troca ideias que saem insights assim que a gente não esperava. Então, às vezes a gente senta numa mesa lá bem grande, né? A gente se reúne num restaurante lá perto e a gente começa a conversar, bater um papo ali mais descontraído. E muitas vezes nesse papo sai uma ideia, sai um insight que faz um aluno conseguir colocar em prática aquele projeto, conseguir vender mais, e a gente traz isso também para dentro do nosso workshop. Então é muito rico em todos os momentos, tanto na hora do coffee break, tanto na hora do almoço, tanto na hora, obviamente, do nosso treinamento. Então, por todos os lados, você vai ter acesso a um conteúdo prático, um conteúdo relevante, um conteúdo diferenciado. Você vai poder tirar dúvidas com a gente, você vai poder conversar diretamente com a gente durante o coffee break, durante o almoço, e o coffee break também é incluso, tá? Você vai poder ter acesso ao coffee break lá, dentro do pagamento aí desse ingresso. São 2 coffee breaks, né? Um de manhã e de tarde, para a gente se alimentar e sair de lá, né, com as pilhas recarregadas. Então você vai poder ter acesso a gente para poder fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas e falar sobre os seus projetos, e a gente vai poder te ajudar no que a gente sabe fazer de melhor, tá bom? Então é isso. Eu quero que você clique aqui embaixo para você participar desse workshop, a garantir a sua vaga enquanto está nesse preço, porque daqui a pouco a gente vai chegar mais próximo aí do evento e o preço vai aumentar, tá certo? Não é gatilho de escassez, nada disso, a gente realmente vai aumentar o preço, porque a gente tem, obviamente, lugares, né, limitados, a gente não vai poder atender todas as pessoas que quiserem participar. A gente tem um lugar, né, que tem vagas limitadas, tá bom? Então, eu quero que você garanta essa sua vaga no evento, para você participar e poder participar ali com a gente, de entender todo o processo prático para você conseguir posicionar seu site no Google, site do seu cliente no Google e poder vender mais, tá bom? Então é isso, eu fico aguardando. Qualquer dúvida é só chamar a gente e até mais, um forte abraço e eu espero você lá no nosso workshop em São Paulo, dias 21 e 22, tá bom? Então é isso, um forte abraço e tchau, tchau!